Gostaria de trazer uma palavra que se encontra no Evangelho, a qual escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 35. A epígrafe é a cura do cego de Jericó. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou-lhe o que era aquilo. Anunciaram que passava Jesus o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente repreendiam para que se calasse. Ele, porém, cada vez mais gritava: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Gostaria de trazer uma palavra com o tema: não perca o tempo da visitação. Glória ao nome do Senhor Jesus. O texto ele começa dizendo: aconteceu. Isso já me traz o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, muito importante dentro do tempo da visitação. Nós temos que aproveitar o tempo a qual está acontecendo acontecimento, ou seja, oportunidades. Existem oportunidades na Bíblia que só passou uma vez. Existem oportunidades que Deus dá uma, dá duas, dá três. Então nós temos que aproveitar as oportunidades. Jesus diz: quantas vezes eu quis juntar a galinha como fez os pintinhos. Mas certa feita Jesus falou que a oportunidade foi dada e ali o povo não aproveitou. Então que Deus ele gosta de dar misericórdia, a sua bondade, o seu amor. Mas nós não podemos perder. Se Deus, você percebeu, entendeu, discerniu que é um tempo agora de mudança, um tempo de Deus mudar a sua situação, abrace. A segunda coisa que nós vamos ver, ao aproximar-se, ele... Glória ao nome do Senhor. A segunda coisa é o que? Nós temos que entender quando a mudança está se aproximando, quando a mudança está perto ou está chegando. Certa feita eu estava passando uma situação muito difícil nas finanças e eu gosto de contar esse testemunho que o Espírito Santo me ensinou na prática. E minha esposa passou num mestrado para fazer e eu não estava tendo dinheiro nem sequer para as contas diárias, água, luz. Estava passando pela misericórdia, pela bênção, só Deus sabe que eu estava passando. Mas ali Deus me fez entender pelo Espírito Santo a sua palavra, a fé. Ministrou no meu espírito, no meu coração. Eu discerni, entendi pela graça e a misericórdia de Deus que era um tempo de mudança. E ali eu abracei uma parcela que vai além de um salário mínimo para quem estava vivendo de fé. E Deus começou a abrir as portas e eu quero concluir já aproveitando a entender o tempo da visitação, que acabamos, pela graça e misericórdia de Deus, 4 anos, acabamos de pagar isso. Mas nós temos que entender o tempo da mudança. Às vezes você está passando por um tempo de crise, um tempo de luta, seja no ministério, seja no financeiro, seja na vida sentimental, mas você tem que entender quando há uma mudança. Os discípulos eles viveram uma vida de tristeza, uma vida de desprezo, uma vida que não era reconhecida até que Jesus apareceu. E aquele momento ele foi mudado. Eles tinham que entender que Deus agora fez uma promessa e a promessa era: farei vocês pescadores de homens. E aqui o texto é bem claro em dizer, enfático em dizer: aproximou-se. Nós temos que entender o tempo da visitação. Quantos têm perdido o tempo da visitação? Esse homem poderia continuar cego. Esse homem poderia continuar na mesma situação. Mas a primeira coisa, nós temos que aproveitar os acontecimentos. Temos que entender quando o tempo está mudando, o ciclo está mudando. Há um tempo de plantarmos, mas há um tempo de colhermos. Há um tempo de deserto, mas há um tempo de abundância. O próprio apóstolo Paulo ele vai dizer: sei viver no tempo de escassez, mas também sei viver na bonança. Porque há tempos na nossa vida e nós temos que discernir esses tempos. Agora, outra coisa que nós temos que reconhecer: estava um cego. Nós temos que reconhecer o nosso estado. Nós temos que reconhecer que nós estamos com um problema, seja na vida sentimental,
Nós temos que reconhecer que nós estamos com um problema na vida, na área da saúde, na área do ministério, na área espiritual, na área dos trabalhos, na área dos estudos. Porque se nós não reconhecermos o que nós estamos passando, nós não vamos ter mudança, nós não vamos aceitar conselhos, não vamos estar abertos para o novo de Deus, o que Deus quer fazer na nossa vida. Por isso que nós temos que reconhecer a nossa situação. Ele bateu a mão no peito e falou, eu sou cego. E mais do que isso, eu vou além. O texto continua, assentado. Ou seja, tem pessoas que além de reconhecer, você tem que reconhecer a posição que você estava. Ele estava numa posição de descanso. Tem pessoas que estão perdendo seu casamento e estão descansado. Tem pessoas que doenças, seja espiritual e físicas, ou os dois entrelaçados, tempo que não dá tempo de explicar aqui, que doenças elas podem vir de várias maneiras, tanto no espiritual como no físico. Lucas vai descrever isso no capítulo 8 também. Mas o texto aqui é bem claro dizendo, mas nós temos que fazer o que quando nós vemos isso? Nós não podemos ser descansados. Se o inimigo está se levantando contra nossas vidas, nós temos que ir para cima dele. Se a saúde está, nós temos que buscar um jeito de resolver. Se nós estamos com um problema na vida sentimental, na vida espiritual, não estou orando, não estou conseguindo ler a minha Bíblia, mas você tem que avançar, tem que buscar graça, buscar força, ousadia, para que você venha romper. Nós não podemos ficar assentado. E nós podemos ver aqui, para não ficar muito grande o vídeo, eu vou estar passando, pedindo esmola. Ou seja, à beira do caminho. Aqui eu quero trazer, à beira do caminho pedindo esmola. Vou trazer mais 2 pontos aqui e vou partir para a conclusão. O primeiro, está no local errado. Tem pessoas que além de tudo isso, está no local errado. Tem pessoas que não vão viver a bênção de Deus porque está no local errado. E não é o local onde Deus quer que ele venha estar. Certa feita, Isaac quis sair do local que ele venha estar, do local da bênção, e Deus falou, não, você vai prosperar nesse lugar. Às vezes você quer mudar de lugar e Deus não quer que você mude. E às vezes você não quer mudar e Deus está querendo que você mude. E você só vai prosperar, só vai frutificar, só vai chegar na boa, perfeita e agradável vontade de Deus se você estiver aonde Deus quer que você esteja. Porque senão você não vai viver essa bênção a qual Deus tem para você. Então nós temos que entender, quando Deus ele quer que nós venhamos estar o quê? Você tem que estar no lugar certo e fazer a coisa certa. Porque olha aqui, pedindo esmola, ele não estava fazendo a coisa certa. Tem pessoas que estão no local errado fazendo a coisa errada. Tem pessoas que estão no local certo, mas fazendo a coisa errada. Como aqueles 2 jovens que estavam no templo orando. E a Bíblia dizia que um orava para Deus e um ficava fazendo o quê? Fazendo comparações com o vizinho. Ah, Senhor, eu oro mais do que esse clano. Ah, Senhor, isso aí não é digno de arrependimento. Ah, Senhor, ele está fazendo orações hipócritas, orações a qual Deus não vai ouvir e não vai ser justificado. Enquanto um batia no peito e falava, Senhor, é propício a mim, pecador. É propício a mim, pecador, Senhor. Porque ele tinha um sentimento da pessoa dele, da humanidade dele, do que ele estava diante da presença de Deus. Ele falava assim, quem sou eu diante da presença de Deus? Quanto mais você busca Deus, mais você percebe que você é inútil, que você é pó, que você é cinza. Quando você vê alguém se achando bom demais, se achando muito acima da média, alguma coisa está errada com a pessoa está muito longe de Deus. Porque Isaías, quando ele chegou perto de Deus, que ele viu o trono de Deus, que ele viu a graça de Deus, que ele viu, sentiu a glória de Deus, a presença de Deus, ele já começou a dizer, Senhor, eu sou tão pecador, eu sou tão falho, eu sou tão limitado. Qualquer pessoa que ela começa a chegar perto de Deus de verdade, ela começa a amar o próximo. Ela começa a amar todo mundo. Ela começa a ver defeito nela que talvez nem existisse. Por isso que é só você começar a ler Bíblia, é só você começar a orar, você começa a falar, nossa, mas eu sou tão... Tem tanto tempo que eu estou na igreja, parece que você regride. Parece que você fala assim, rapaz, eu estou tanto tempo na igreja, e eu estou vendo tantas falhas, tantos pecados, tantos defeitos que eu tenho, porque o Espírito Santo começa a ministrar em você. O Espírito Santo começa a te constranger. E aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se vestia de uma maneira imprópria, ele vai agora tendo consciência, aquele que bebia nos vícios, na droga, em hábitos ilícitos, passava a perna nos outros, tantos são os defeitos que a pessoa traz do Egito, mas quando ele chega na casa de Deus
e ele tem um encontro com Deus, o Espírito Santo vai constranger ele sair. E agora, por último, saiba pedir e aproveitar. Saiba pedir a Deus. Primeiro ponto na oração, saiba pedir a Deus. Ele pediu. Quando Jesus falou, o que você quer que eu faça? Ele não falou, eu quero uma cadeira de roda. Eu quero uma cirurgia para mim arrumar meus olhos. Igual certa feita, estava uma irmã. Eu gosto, os ilustrações mesmo foi experiência de vida. E uma irmã ali, estava ali num culto e Deus perguntou para ela, era uma profeta, mas parece que não tinha muito entendimento, nem fé, nem visão. E o Espírito Santo falou com ela, falou assim, peça alguma coisa que eu farei. E ela foi pedir ao Senhor, eu não tenho condições, irmã muito humilde, eu não tenho condições. E eu quero que o Senhor me abençoe com uma pessoa, a condição para mim comprar o remédio, porque eu estou com a dor de cabeça desde manhã. Aí ela, não acabou o culto, o irmão foi e deu para ela, sentir de Deus te dar, ela comprou o remédio, contou o testemunho no outro dia e o Espírito Santo entendeu. A fé dela alcançou somente aquilo. E eu falei, se Deus deu a oportunidade, por que a fé dele não alcançou? Por isso Jesus falou, com fé vocês vão fazer coisas maiores, mas a nossa fé tem que alcançar. A nossa fé ela tem que alcançar níveis maiores, como o do centurião, que ele não seguiu as fórmulas, ele não falou, você tem que impor as mãos sobre os enfermos, você tem que estar no local presente, você tem que estar ali. Ele falou assim, não, basta uma palavra sua, porque eu sei que você tem autoridade, basta uma liberação do céu, não precisa de impor as mãos, não precisa de terceiro, não precisa de campanha, não precisa de sal, isso tudo estimula a fé, isso tudo é muito bom, mas eu creio no poder de Deus. E o poder de Deus não é limitado às circunstâncias. Tem gente que quer ver a escada para subir. O nível da fé é trazer existência aquilo que não existe. Por isso que vai dizer, a fé é o fim e fundamento das coisas que não existem, mas se veem. É você ver uma coisa que não se vê. É você se ver pregando sem saber ler. É você ver curado de uma doença sem passar pelo médico numa coisa que não tem cura. Isso é fé. Uma fé não é uma fé que tubia, não é uma fé, mas é uma fé do Espírito. Uma fé completa, é uma fé viva e uma fé eficaz. E essa fé ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então nós viemos saber orar. E quando Deus ele perguntar para nós viemos falar, Senhor, eu quero minha cura, quero a restauração do meu casamento, eu quero viver minha bênção, eu quero sair dessa situação, eu quero viver no ministério, eu quero ver a sua glória, eu quero ver a sua face, eu quero os dons, eu quero a graça, eu quero tudo que o Senhor tiver para mim, eu quero o reino de Deus implantado em mim, eu quero que as bênçãos do reino venham frutificar em mim. Mas para isso, nós temos que ter fé, temos que praticar para chegarmos aonde Deus quer que nós venhamos chegar. E que o nome de Deus venha a ser glorificado em nome de Jesus.